E aí, meu amor, como você está? Espero que você esteja muito bem, do jeitinho que você merece estar. E hoje a gente vai entender qual é o maior impedimento hoje, no seu momento presente, que está fazendo com que você não consiga alcançar um determinado objetivo. Vamos entender? Vamos lá, respira fundo, se concentra. E eu vou pedir para que você, após se concentrar e trazer a sua energia para cá, se conecte com uma dessas duas opções. Caso você sinta muita indecisão, você pode escolher as duas, tá bom? Não tem problema. Vamos iniciar aqui então com a primeira opção. Qual é o maior impedimento hoje para que você não consiga chegar no seu objetivo? Qual é o ponto forte? Ponto forte. Ah, interessante. O que você pode fazer com... Caiu a carta como de costume, né? Para variar. 3 de paus, interessante. E... Ok, vamos lá. Olha só que interessante. O maior impedimento hoje vem com a carta do carro. E a carta do carro normalmente fala sobre movimento, sobre a gente agir, fazer a coisa acontecer, né? E ter um discernimento maior para tomar decisões, seguir qual o melhor caminho, qual a melhor atitude agora para que eu chegue de fato em determinado lugar e tal. Então, assim, como veio na carta de impedimento, é como se você não estivesse conseguindo ter um direcionamento consciente, né, de qual é o melhor caminho que você deve seguir agora. Quais são os movimentos necessários para que você atinja esse objetivo? E olha que interessante, quando eu pergunto o que é que você deve fazer agora, é justamente o momento de você parar, analisar todo o seu entorno, né, entender, tá, eu preciso chegar nesse objetivo agora. Então, como que eu posso me planejar nesse momento? Como eu posso criar planos de ação estratégicos para que eu consiga chegar onde eu preciso chegar? Entende? Então é o momento de você parar e refletir bastante de como você pode, de fato, começar a se movimentar de uma forma consciente e assertiva para chegar onde você almeja. Quando eu vejo um ponto positivo aqui, no seu momento presente, vem justamente você tendo uma clareza, de alguma forma, tá? Das escolhas que você precisa fazer. Então, assim, você sabe aonde você quer chegar, tá? Só que talvez você não esteja conseguindo decifrar qual seria o melhor caminho. Por isso que vem a carta do carro como impedimento. E aí a espiritualidade traz você aqui para te dizer, olha, tudo bem, então é o momento de você parar e entender quais são as possibilidades que você tem nesse momento para que você possa traçar um plano de ação e chegar aonde você almeja. Eu vejo também aqui um certo receio, um certo medo de enfrentar conflitos, sejam internos ou externos. E a espiritualidade traz aqui que você tem, por mais que você tenha esse receio, esse medo de enfrentar conflitos, você vai começar a receber aqui um gás, um impulso, uma sabedoria também para enfrentar qualquer tipo de conflito que venha ao seu encontro, tá? Energia de competitividade, energia de inveja, essas energias mais densas, elas fazem parte, né, como uma forma de resistência, porque a nossa vida ela é polar. Então, da mesma forma que eu tenho bem, eu tenho mal, da mesma forma que eu posso ter um impulso, vai vir uma força contrária tentando me paralisar. Então, aqui mostra que você tem sim a garra, a força para lutar contra essa resistência. Então, no caso, você precisa resistir. Você não precisa ter medo dessas influências externas que podem vir a querer minar os seus passos para chegar aonde você almeja, porque essa energia ela faz parte desse processo. Então você precisa resistir com fé, com confiança, para que você chegue aonde você deseja chegar, tá?
Olha só, eu vejo alguns medos aqui enraizados dentro de você, né? E isso acaba te aprisionando dentro da sua própria mente. Então, talvez aqui você esteja deixando alguns medos falarem mais alto, algumas crenças autossabotadoras te paralisarem o seu movimento em direção aos seus objetivos. Então é importante que você olhe para essas vozes, digamos assim, para essas crenças que estão aí enraizadas, que te levam a essa paralisação ou que te levam a ter comportamentos autossabotadores. Pensamentos do tipo, amanhã eu faço isso. Vamos deixar para depois porque agora não adianta mesmo. Ou então, eu preciso ter tudo perfeito para começar. Então, como eu não tenho o que eu acredito que eu preciso, eu deixo para depois. Ou então, eu não acredito que eu vá conseguir alcançar determinados objetivos porque isso é grande demais para mim. Enfim, pensamentos que são autossabotadores que você precisa cortar e substituir. É substituindo mesmo. Quando vier um pensamento nesse sentido, você substitui por um pensamento positivo. É assim que você vai conseguir sair de uma certa estagnação para caminhar em direção rumo ao seu objetivo. É enfrentando os conflitos, é lutando mesmo. Acreditando em você, tá? O que mais? Olha só, potencial, a carta do potencial e a carta da lua também. Aqui a gente fala das suas emoções, da sua capacidade de criatividade, das ideias que surgem na sua mente, porque você tem esse potencial de expansão, de criar, de imaginar, né? E você precisa explorar esses dons, esses talentos, essa potencialidade. Se você paralisa, se você estagna, como que esse potencial ele vai se manifestar? Ele fica ali guardado dentro de você. E a espiritualidade vem falando, não, agora é o momento de você colocar isso para fora. Você tem muito potencial e você precisa navegar dentro dessa maré de criatividade, de potencialidade que você carrega. Sem medo de explorar a si mesmo. Sem medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, sem medo de nada disso. É como se a espiritualidade estivesse pedindo para que você olhe para esse objetivo que você almeja alcançar com um ar de romantismo, sabe? Colocando amor, colocando senso de propósito, porque isso vai te impulsionar. Acreditar mais em você. Olha só, 9 e 9. Foi justamente desse 9 aqui que veio essa questão do acreditar mais em você. E aí essa carta veio só confirmando. Eu vejo você triste, eu vejo você chateado, chateada, né? Eu vejo você ali olhando pelo lado mais negativo da coisa. E aqui a espiritualidade está falando, ei, é um novo começo que você almeja, então é um novo começo que você pode adentrar, se conectar. Não tenha medo do que é que você precisa enfrentar para que esse novo começo venha até você. Ultrapasse essas barreiras, porque às vezes a nossa mente, ela pode ser muito sacana com a gente, sabe? Só que a mente, ela também cria muitas ilusões. Nós não somos o nosso pensamento. E nós temos o controle, o poder de escolher, de certa forma, os nossos pensamentos. Eu vou deixar aqui para você uma dica. Realize o Salmo 91 durante uma semana e também em momentos que você perceber que a sua mente está muito conturbada e você está com a energia muito baixa, tá? Assim como eu indico você também a fazer o a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias, tá? Para que você consiga vencer essas resistências, as suas próprias resistências internas, tá? E possa de fato trazer aqui, um novo começo para sua vida. É normal que todo começo exija, então, um ponto de partida de um fim, de algo que se acaba,
de algo que é finalizado, de um ciclo que é finalizado. E sempre que a gente finaliza um ciclo, é como se a gente experienciasse um sentimento de luto. Isso é normal. Ou o luto de uma versão nossa, ou o luto de pessoas e de ambientes cujo quais a gente precisa se desfazer para adentrar esse novo começo. Talvez seja esse o motivo da sua estagnação. Você sabe que para chegar onde você almeja, que para atingir um determinado objetivo, talvez você precise deixar pessoas e situações para trás. Talvez você precise deixar crenças, hábitos, comportamentos para trás. E esse possa ser um desafio. É onde entra a energia do conflito, o conflito interno. Mas você tem as armas necessárias aqui, as ferramentas necessárias aqui para insistir naquilo que faz sentido para você. Porque estar onde você está já não está te trazendo alegria e felicidade, né? Então, aceite esse luto, aceite essa tristeza, né? Olhe para isso, se acolha, mas não deixe isso te paralisar. Siga adiante. A espiritualidade traz, siga adiante, tá bom? Bom, vamos finalizar aqui. Uma mensagenzinha de conselho. Meio errado, carta. Vamos lá. Ok. Palavras. Preste atenção no que as pessoas dizem de fato e não naquilo que gostarias que elas dissessem. O poder das palavras pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. E aqui a gente pode estar trazendo duas orientações para você. A primeira é as suas próprias palavras. O que você diz a respeito de si mesmo? O que você decreta a respeito do quanto você acredita que você é capaz de alcançar um determinado objetivo, realizar um determinado sonho? Quais são as palavras que você está utilizando para se referir a respeito de si mesmo, das suas capacidades, de quem você é? Porque a palavra tem poder. O poder está da vida e da morte está na língua. É uma passagem bíblica, um ensinamento bíblico, e ele é muito real. E diversas outras culturas e ensinamentos trazem essa mesma realidade, né? Assim como a segunda orientação aqui é o seguinte: o quanto você está dando ouvido para determinadas pessoas. E assim, quando a gente compartilha um sonho, quando a gente compartilha um desejo de atingir um determinado objetivo com algumas pessoas, é claro que elas vão falar pra gente aquilo que elas acham e acreditam que seja o melhor. Algumas pessoas vão vir nessa vertente, né? Só que pode minar a sua forma de se planejar para atingir esse objetivo. E aí a espiritualidade traz a necessidade de você se conectar com a sua intuição e trazer o discernimento. Será que isso que essa pessoa está me falando, mesmo que seja num sentido bom, com uma intenção boa, será que não está atrapalhando o meu caminhar, as minhas ações? Será que talvez não seja o momento de eu calar um pouquinho, de eu guardar um pouquinho para mim e pensar por conta própria? Né? Assim como muitas vezes a gente compartilha com algumas pessoas que infelizmente têm uma intencionalidade negativa para com a gente, sem que a gente tenha clareza disso. E aí minam a nossa confiança, a nossa fé, porque elas estão carregadas dessa negatividade e acabam trazendo essa negatividade para nós também. Então tenha discernimento para saber com quem você vai falar, se você deve falar, né? Com quem você vai compartilhar suas questões, para quem você vai dar ouvidos, tá bom? É isso que eu tenho pra você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu coraçãozinho, tá bom? Comenta, sinta-se à vontade, se inscreva caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo ou na próxima opção, tá bom? Tchau, tchau! Vamos lá, pessoal, ó. Segunda opção, vamos entender aqui o que a espiritualidade tem para te dizer a respeito de qual é o impedimento maior hoje que faz com que você não atinja um determinado objetivo. Vamos entender? Qual é o
o maior impedimento hoje que faz com que essa pessoa não consiga atingir um determinado objetivo? Opa, caiu como de costume, né, gente? Na primeira opção, na segunda, em todos os livros. Ai. A carta dos enamorados. Qual é o ponto positivo dessa situação? 3 de ouros. Ponto de atenção. A lua. O que essa pessoa pode fazer agora para modificar isso? Interessante. Tá bem conectada com a primeira opção, né? Mas vamos lá. Bom, o que está acontecendo? Ó, o maior impedimento hoje para que você consiga atingir o seu objetivo é a dificuldade de fazer escolhas baseadas naquilo que realmente faz sentido para você, que traz aqui para você um senso de propósito, de alinhamento, fazer escolhas num lugar de consciência maior, com sentido mais profundo para si. Sem tanta superficialidade, às vezes o medo de escolher. Então, você tem um objetivo, você quer chegar em um determinado lugar, só que você tem medo de fazer escolhas e de lidar com as consequências dessas escolhas. Só que o tempo todo nós estamos escolhendo, o tempo inteiro nós estamos tomando decisão. Inclusive, a não escolha também é uma escolha. E vai gerar consequência de qualquer forma. Ou gera um karma, ou gera um dharma. Depende. Então, é muito importante aqui que você escolha, né, num lugar de manifestar algo que esteja em alinhamento com aquilo que é significativo para você, que está alinhado com a sua verdade interior. Que quando você para pensar em atingir um determinado objetivo, você fala assim, ok, eu vou manifestar as minhas atitudes num lugar de alinhamento com a minha verdade e não de acordo com aquilo que esperam de mim e não de acordo com aquilo que foi imposto para mim, não conforme aquilo que as pessoas disseram que eu deveria fazer, entende? Porque a carta do 3 de ouros aqui, ela vem como uma forma positiva, é algo positivo. Você tem consciência que você manifesta facilmente as coisas que você deseja. Só que por algum motivo, nesse objetivo em específico, você está tendo dificuldade de acreditar nessa manifestação. Talvez porque você, por muito tempo, escolheu nesse lugar de superficialidade, de não ouvir a tua verdade, não ouvir aquilo que vem num lugar de senso de propósito. E aí isso se torna um pouco estranho, sai um pouco da sua zona de conforto. Olha só, a lua como uma forma de algo que traz um impedimento também, né? Então a lua, ela traz muito essa energia, essa mensagem da gente ir para dentro, da gente escutar a nossa intuição e também olhar para os nossos medos, olhar para aquilo que está ali no mais profundo do nosso ser. Porque a carta da lua, ela também traz uma energia de autossabotagem, de ilusões, de distrações, né? Então, você tem um objetivo, só que você tem dificuldade de escolher e lidar com as consequências dessa sua escolha. E aí, por você saber que para que você atinja esse determinado objetivo, você precisa fazer uma escolha, você vai se distraindo no meio do caminho. Você vai buscando distrações. E aí vai atrasando o atingir desses objetivos. Só que essas distrações, elas são buscadas num lugar de medo, de receio, criando certos bloqueios emocionais. E aqui a espiritualidade está te chamando para escutar a sua intuição, escutar a sua voz interior. Entende? E olha só, o que você precisa fazer hoje? Tomar as rédeas da sua vida. Tomar as rédeas ali, dos seus instintos, das suas esferas interiores, dos seus desejos.
Se você tem um objetivo a ser concretizado, principalmente quando a gente traz esse senso de propósito, algo que é significativo, que é uma construção, que tem um impacto positivo, que traz aquele senso de realização, a gente precisa ter autocontrole, aprender a dominar a nós mesmos, dizer não para algumas coisas que precisam ser ditas, o não. Entende? As distrações do mundo, elas são muito tentadoras, né? E não tem essa coisa de que, é certo, é errado, é pecado, não é questão nem disso aqui. É mais uma questão assim, você tem que fazer uma escolha. Ou você permanece nas suas ilusões e nas suas distrações e vai atrasando e postergando o atingir desse objetivo, ou você toma as rédeas da sua vida e começa a ter um autodomínio, um autocontrole, uma autoliderança para seguir e escolher tomando decisões que te levam para onde você deseja. A carta do carro no tarô tradicional são 2 cavalos, um preto e um branco, né? E aí, um dos dois vai nos levar, ou a gente vai quebrar a cara, ou a gente vai obter um sucesso. E tudo depende da nossa condução. Então, como você está conduzindo a sua vida hoje? Com consciência? Fazendo escolhas conscientes, alinhadas com aquilo que você deseja manifestar? Ou baseados nos seus medos, nos seus receios, nas suas distrações e ilusões? A carta da força fala sobre o autodomínio, dominar as nossas esferas interiores. E aqui também fala sobre a proteção espiritual, a guiança, o direcionamento que vem através da sua conexão com a espiritualidade, com o seu eu interior, com o seu eu superior, que te mostra a verdade, que te mostra o caminho do que tá certo, do que não tá, do que você precisa cortar, do que você precisa evitar, do que você precisa acrescentar na sua vida. Então você precisa se ouvir mais, num lugar de consciência mesmo, de conexão com essa sua intuição, com algo maior, tá? Mas, olha só. Reprimindo os sentimentos, né? Você está se reprimindo de alguma forma, ou então você passou muito tempo reprimindo as suas vontades de fato, reprimindo um desejo maior da sua alma, vivendo só ali naquela superficialidade. E aí a espiritualidade traz aqui, ó, que você está passando por uma cura nesse momento, de aprender a não mais ignorar as suas emoções, de fingir que essas emoções, esses sentimentos, esses incômodos e tudo isso não está ali. Você vai aprender a olhar para isso, porque é olhando para essas questões internas que você tem a oportunidade de curar e não mais ser refém desses medos e tudo mais, entendeu? Então, não existe aos seus momentos de reflexão, de introspecção, de solitude. Reflita a respeito desses medos, dessas coisas que vêm à tona. Não tente jogar para debaixo do tapete. Quando vier algum medo, ou a necessidade de buscar uma distração, ou alguma coisa nesse sentido, olhe para isso e entenda de onde que vem a origem, qual é a falta que você está tentando suprir, qual é o medo que está por trás disso, tá? E olha só a libertação, através do olhar para essas questões, de encarar a si mesmo, a si mesma, você tem a oportunidade de se libertar. Aqui vem a energia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consolador, ele é conselheiro, ele traz a paz que excede todo entendimento. Então, ore mais, clame, peça, mesmo que você não entenda, mesmo que você nem acredite, faça o teste. Ore, peça, clame por direcionamento, por orientação. O leão da tribo de Judá, né, também me lembra essa carta aqui, que se refere a Jesus Cristo, um mestre que nos ensina, né, a cumprir com o nosso propósito. Mesmo com os desafios, a gente enfrenta,
as dificuldades. A gente tem força nos momentos que a gente cai. Todas as nossas faltas, elas são supridas com todas as facetas que Deus carrega. E a nossa falta, seja uma faceta só, Deus vem e preenche com aquela faceta. Deus, Jeová Rafá, o Deus da cura. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Né? Então, onde tem uma falta, Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia e supre. Tá? Ó, se liberte, se libertando da negatividade, com a fé, com a confiança, na espiritualidade, na ação do bem, na ação do amor. Você está recebendo uma libertação aqui, daquilo que está te impedindo de tomar decisões mais conscientes, que te levam a atingir o seu objetivo. Tá bom? Vamos finalizar aqui com um conselhinho. Revelação. Reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto. Bom, vou ler essa última carta que me chamou a atenção. Vamos lá. Ó, preguiça. Cuidado com a preguiça. Inimiga do esforço. Ela procura sempre o caminho mais fácil. A preguiça afasta-te do teu melhor propósito, deixando você cada vez mais pobre de espírito. É isso que eu tenho pra você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma forma, feito sentido. Se você gostou, deixa o seu coraçãozinho, me segue se você ainda não me segue. Se quiser uma consulta particular somente na sua energia, o meu número vai estar aqui na descrição, vai ser um prazer te atender, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, tchau, tchau.